Então tá, pessoal, vamos lá, mais comentários aqui para você que está se preparando, estudando aí para fazer, né, o próximo concurso da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, olha só, estamos comentando então o edital tópico por tópico, o último, evidente, né, porque o edital desse ano ainda de 2022 não saiu. Tá, mas estamos comentando o último para que você tenha uma noção daquilo que você vai enfrentar, né? Lembrando que o último foi da banca Fundatec, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui o nosso edital, tá aqui, ó. Tá, então deixei ele aberto aqui, onde nós paramos no último comentário. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Falei já de crase, falei de relação de fonema, colocação pronominal. Vamos falar um pouquinho, então, ó, da nossa querida análise sintática. Olha a sintaxe como ela é grande nas provas da Fundatec, né, pessoal? Sintaxe do período simples e composto, frases fragmentadas siamesas, colocação e reconhecimento de termos e orações no período, coordenação e subordinação, classificação das orações, emprego das conjunções, locuções conjuntivas, pronomes relativos, orações reduzidas, desenvolvidas, equivalentes, e transformação de estruturas, e depois entra a parte de pontuação, tá? Vamos lá, tá? Tudo isso aqui é análise sintática, tá, gente? Até a pontuação é análise sintática, né? Mas vamos começar, deixa eu ver, vamos pegar aqui, ó, reconhecimento de período simples, e também aqui essa parte dos termos e orações no período, tá? Reconhecimento dos termos, né? Como assim reconhecimento dos termos, Dani? Reconhecimento dos termos da oração. Termos da oração, gente, é um outro nome para falar funções sintáticas. Então, vocês têm que dominar as funções sintáticas, dominar a parte de orações, identificação das orações e assim vai. Lembra de sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal, etc. É tudo isso aqui. Lembra da partezinha de oração coordenada, sindética, aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa, explicativa? É isso aqui. Oração subordinada adverbial, causal, comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional, temporal. É isso aqui. Oração subordinada substantiva, vamos lá. Subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva, nominal, predicativa. Ah, Dani, é tudo isso, gente. Tudo isso. Parece pouco, né? Mas não é, tá? Vamos para a prática. Deixa eu te mostrar numa questão aqui da Fundatec, tá? Como é que a gente faz. Eu vou te mostrar já na questão uma dica, vou te dar uma dica também. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, vamos compartilhar a questãozinha. Te dar uma dica de estudo em relação à análise sintática, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui um marcador, só um minutinho. Opa, aqui eu errei. Vamos pegar, pode ser esse aqui. Tá. Não, vou pegar uma outra cor para ficar coloridinho. Tá. Olha só, gente, o que que acontece? Tem gente que quando chega numa questão como essa aqui, a parte de orações, o cara quer ir direto estudando justamente o quê? Orações, né, Dani? Pois é, isso aqui eu acho um erro, tá? Claro, vamos lá, um erro para quem? Para o cara que está começando agora. O cara que está começando a estudar agora a língua portuguesa, ele começar por orações, gente, vai dar problema, vai dar muito problema. Tu não vai enxergar, tu vai sair de repente decorando um ou outro macete, mas tu não vai enxergar o porquê das coisas, tá? Eu sempre brinco, tá, pessoal, que na verdade não é brincadeira, né? Mas enfim, que a língua portuguesa é como se fosse uma escadinha, um estudo da língua portuguesa. Tu começa lá, tu pode começar por ortografia, fonologia, tá? Mas principalmente na parte de orações, para que tu entenda isso aqui, tu tem que começar primeiro por uma coisa chamada classes gramaticais. Classes gramaticais. Depois que tu passar por classes gramaticais, tu vai para as funções sintáticas. Funções sintáticas. Depois que terminar funções sintáticas, aí sim, aí tu chega nas orações, tá? Para chegar em oração, pessoal, no mínimo, vocês precisam ter passado antes por classes gramaticais e funções sintáticas. Senão o cara não vai enxergar. Senão o cara não vai enxergar, tá? Então, faça isso, tá? Você quer estudar, Dani, eu quero entender bem orações. Então, segue esse meu conselho. Primeiro, desossa a parte de classes gramaticais. Domina ali artigo, pronome, numeral, preposição, substantivo, advérbio. Primeiro isso. Depois, vai para a parte de funções sintáticas. O que é um sujeito, um objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal, adjunto adnominal, predicativo, adjunto adverbial, tá? Essas coisas. Depois, aí tu entra na parte de orações, porque aí você vai compreender, aí vai ficar muito mais fácil o entendimento. Ai, Dani, é trabalhoso demais. Eu não falei que era barbada, né? Nunca falei isso e nunca vou falar.
tá? As pessoas gostam de dizer, o português é muito difícil, Dani. Pessoal, aí, claro, tudo é uma questão de opinião, né? Mas na minha análise, não é que ele é difícil. O português não é difícil, ele é trabalhoso. Só que as pessoas não querem. O cara quer chegar lá naquele último caminho ali, quer chegar em orações sem passar por classes gramaticais, por funções sintáticas antes. E aí dá problema, tá bom? Então, primeira dica que eu te dou é essa. Vamos ver isso aqui, como é que cai na Fundatec, como é que a Fundatec já cobrou. Olha só, deixa o prof apagar aqui. Vamos lá, tá? Deixa eu pegar uma outra cor. Ele diz assim, ó, assinale a alternativa que apresenta a correta função sintática da oração sublinhada no trecho a seguir. Então, olha só, gente, é isso que eu falei para vocês, olha como as coisas se misturam. Ele está dizendo que aqui tem uma oração, tá? Só que é uma oração desempenhando uma função sintática. Olha só a viagem, tá? Então, é uma oração inteira desempenhando uma função sintática. Por isso que você tem que ter, né, domínio de algumas coisas aqui. Você tem que lembrar, por exemplo, que oração é toda frase que possui um verbo ou uma locução verbal. Isso é uma oração, tá? E que essa oração pode desempenhar uma função sintática. E aí, quando você olha nas alternativas, ó, sujeito, predicativo do sujeito, objeto indireto, objeto direto e complemento nominal, você vai lembrar que essa oração destacada ali por ele só pode ser uma oração subordinada substantiva. Por que, Dani, que eu lembraria disso na hora da prova? Porque as orações subordinadas substantivas, elas exercem uma dessas 6 funções sintáticas aqui, ó. A oração subordinada substantiva pode exercer a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de aposto, de complemento nominal ou de predicativo, tá? Então, olhando para as alternativas ali, só pode ser uma oração substantiva, o que para a gente é muito bom, porque daí tu começa a pensar só nas características das orações substantivas, né? Tá? Qual era a característica de uma oração substantiva, né? Uma delas, exercer uma dessas 6 funções sintáticas, tá? E aí você quer ver como tem outras coisas que você vai utilizando a seu favor? Aí vamos lá, o cara estudou orações substantivas, tá? Estudei orações substantivas, aí. Vai, eu lembro que a oração substantiva, Dani, ela é normalmente introduzida por uma palavrinha tipo que ou sezinho, que são as chamadas conjunções integrantes, verdade, tá? Que se de fato, Dani, aquilo ali for uma oração substantiva, eu posso substituir toda a oração pela palavrinha isso. Isso e suas formas variáveis, verdade também. Vamos ver, olha só. Até passar a entender que os pais ou responsáveis vão, mas voltam. Até passar a entender isso. Olha só, gente. Eu poderia utilizar a palavrinha isso no lugar daquela oração, que comprova que ela é uma oração substantiva. Mas aqui não nos ajuda muito, porque ele não está perguntando se ela é uma oração substantiva, se ela é uma oração adverbial, se ela é uma oração coordenada sindética. Não, ele está te perguntando qual é a função sintática. Ele está praticamente dizendo assim, tá, meu velho, ó, de bandeja, eu estou te dando que ela é uma oração substantiva, mas não fica alegre, porque oração substantiva pode exercer 6 funções sintáticas. Claro que ele só tem 5 alternativas, então ele vai te questionar uma daquelas 5. Então, eu tenho que saber as características de cada uma dessas funções sintáticas a partir da forma oracional, a partir de uma forma de oração substantiva. Mas olha só, aí tem algumas coisas aqui bem legais, bem bacanas. Quer ver? Primeira delas, gente. Lembra que só tem 2... Ó, eu vou colocar uma cor mais chamativa. Deixa eu pegar uma cor mais chamativa aqui, um verde-limão. Eu até vou pegar um marca-texto aqui, para deixar bem destacado para você. Ó, destaca complemento nominal e objeto indireto, tá? Por quê, Dani? Porque essas 2 orações substantivas, até pela função sintática que elas desempenhariam, objeto indireto e complemento nominal, elas teriam que ser obrigatoriamente introduzidas por preposição. E essa é a parte legal. Nas orações substantivas, nós só temos 2 que são introduzidas por preposição, que é a completiva nominal e a objetiva indireta. Tá, Dani, mas por que que isso é legal? Percebam que antes do nosso quezinho ali, a gente não tem preposição. Então, ela não pode ser completiva nominal e ela não pode ser objetiva indireta. Então, já fica entre 3 alternativas.
Uma outra coisa interessante, olha só, a gente lembra que para ela ser predicativa, antes tem que aparecer o famoso verbo de ligação. Vamos ver, até passar a entender. Espera aí, passar a entender não é verbo de ligação. Não. Então, aquela oração não pode ser predicativa. Olha aqui, gente, nós já ficamos entre duas alternativas. Só que é muito importante a gente analisar o contexto. Por isso que o Sor fez questão de recortar o textinho aqui para vocês, para mostrar para vocês nas linhas 14 e 15, ó, tá? Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui, ó, para analisar a partir daqui, ó. Isso compreende a ideia de que a criança pode precisar de um tempo maior para se despedir, até passar a entender que os pais, tá, mas quem é que passa a entender? A criança, né? Ó, então, a criança passar a entender. Quem é que passa a entender? A criança. Então, a criança é o sujeito do passar a entender. Ou seja, aquela oração que vem depois não pode ser sujeito do passar a entender, porque o sujeito do passar a entender é a criança. Então, a criança passar a entender, mas a criança passa a entender o quê? Resposta: que os pais ou responsáveis vão, mas voltam. Ou seja, tudo isso aqui é um complemento do passar a entender. Complemento verbal não introduzido por preposição. A isso nós damos o nome de objeto direto, ou seja, aquela oração desempenha a função de objeto direto. Tá bom, gente? Você viu? Olha só, isso aqui é uma questão Fundatec. Então, é isso que você tem que entender. Não adianta só dominar a parte de funções sintáticas. Você tem que enxergar as funções sintáticas também na forma oracional, que é assim que eles cobram na hora da prova. Tá bom, gente? Por isso que eu falo, quer entender bem a parte de funções sintáticas, entende primeiro classes gramaticais. Quer entender bem a parte de orações? Entende primeiro funções e antes de funções, classes gramaticais. Faz essa escadinha que certamente você vai entender, tá? Bem melhor essa partezinha aí das orações. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Por favor, dá um likezinho, dá um joinha aqui pro prof, compartilha aí com o pessoal que está se preparando para a Polícia Civil e nos vemos no próximo comentário de tópico gramatical e em uma próxima questão comentada aí para você. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.